Oi minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim trazer pra vocês alguns bolos que eu fiz lá no comecinho, os primeiros na verdade, pra gente avaliar, né? Vocês estão acostumados a me verem aqui na minha produção com meus bolos bonitos, doces personalizados, mas todo mundo tem um começo. E aí eu quis trazer pra vocês como que era, pra gente avaliar juntos, né? Fazer como se fosse um reagindo aos meus bolos antigos. Às vezes eu dou uma olhadazinha e eu fico sempre colocando defeito. A gente sempre, quando vê alguma coisa um pouquinho antiga, né, que a gente fez, a gente bota 1001 defeitos. De meu Deus, eu nunca faria isso, por que eu entreguei aquilo? Mas é normal, né? Todo mundo tem um começo. A gente, quando começa sem experiência, a gente vai testando coisa nova. E aí depois de um tempo, quando a gente pega a prática, né, que a gente vê que aquela forma ali que eu fazia não era legal, aquilo ali não ficou bonito, mas todo mundo tem uma caminhada, né, um processo. E aí eu quis trazer pra vocês, pra gente ver junto como que era e dar aqui os meus toques, né, pra vocês de como que eu faria, né, o que eu mudaria e contar um pouquinho de como que foi, né, algumas situações de algumas entregas. Então aqui eu tô olhando aqui no notebook pra poder mostrar pra vocês, mas eu vou colocar aqui do lado a foto do que eu tô vendo. E aí, o primeiro bolo que eu fiz mesmo foi esse aqui, que ele foi pra festa na caixa, né? Pra quem me acompanha aí do comecinho, sabe que eu comecei com festa na caixa. Comecei primeiro com ovos de colher, depois de um tempo, quando passou a Páscoa, né? Eu disse, o que é que eu vou fazer agora, né? Aí inventei, vou fazer festa na caixa, a caixa personalizada. E aí eu precisava de bolo, né? Então eu montei um modelinho com alguns itens, tirei foto e coloquei lá nos grupos do Facebook. E aí, esse bolinho que eu fiz ele completo, massa, recheio, decoração, e eu fui afoita, viu? Vocês vão ver aqui que nas minhas decorações eu era afoita, minha gente. Eu não sabia fazer, eu não tinha experiência, mas eu inventava de fazer o mais difícil, que precisava de mais técnica. E o primeiro bolo que eu inventei de fazer foi justamente de pasta americana, que foi esse aqui. Então ele foi coberto branquinho, com os coraçõezinhos básicos, né? Mas a técnica, né, de fazer blindagem, decorar com pasta, você precisa ter um pouquinho de experiência. Aí eu não tinha nada. Então foi o meu primeiro bolo, basicamente, que eu fiz. Não vou dizer que ficou maravilhoso, porque a gente dá pra ver, né, que tem alguns errinhos ali. Dá pra aparecer uma barriguinha ali com o recheio que tava um pouquinho mais mole, mas ficou ok. Recebi muita encomenda, viu, com essas fotos aí. Postei nos grupos, fiz o Instagram, aí comecei a divulgar e aí comecei a ter encomenda. Então o meu segundo bolo que eu fiz, como eu falei pra vocês, né, eu era afoita, foi esse aqui, que foi um bolo de andar e foi pro meu sogro. Então eu resolvi testar coisa nova, porque eu disse, é a minha chance, né, dificilmente eu vou receber uma encomenda de um bolo de 2 andares, então eu resolvi fazer pra ele e foi o maior perrengue, minha gente, porque esse daqui ele não era pasta americana, era de glacê, mármore, um monte de técnica, minha gente, que precisa ter experiência, e eu, leiga, inventava de fazer. Então ele foi coberto com glacê mármore, dá pra ver até que ele é um pouquinho amareladinho, né, por conta do leite condensado, que eu nem lembro como que faz, mas acho que vai leite condensado, né, faz muito tempo que eu não faço, eu não trabalho mais com glacê mármore. E aí eu fiz ele clarinho e fiz os elementos do jogo de futebol do Náutico. Ficou poucos detalhes, porque na minha cabeça ele ia ficar maravilhoso, eu ia fazer um monte de detalhe, um monte de coisa. Só que eu comecei a fazer esse bolo, minha gente, de tarde, e eu acabei mais de meia-noite, vocês têm noção, porque deu tudo errado. Tudo que vocês imaginaram deu errado, a massa ficou ruim. Eu tive que fazer mais vezes, porque ela ficava solando, ficava aquela massa pesada, maçuda. Aí montei, né, vocês dá pra ver que tem bastante barriguinha, porque o recheio não estava no ponto correto. Quando eu fui fazer a decoração, piorou, porque eu tive que cobrir um, cobrir o outro, montar a estrutura, botar um em cima do outro. Hoje em dia a gente faz o quê? Em 2 horas, 3 horas no máximo, um bolo desse. Mas minha gente, eu passei o dia inteiro. Todo mundo foi dormir, porque meu sogro chegou do trabalho, ele chegava tipo 8 horas da noite. Aí eu, não, vai estar pronto, vai dar tudo certo. O Lucas estava lá comigo me esperando eu terminar para ele poder levar. Porque na época a gente namorava, então eu não ia tão tarde pra casa dele, né? Então ele ia pegar o bolo e ia, eu não ia. Meu sogro chegou e a mãe dele no celular, Lucas, cadê tu? O teu pai já tá chegando. Depois o pai dele chegou. Deu umas meia-noite, ela, deixa pra lá que a gente vai dormir. Minha gente, olha, eu fiquei morta de vergonha, morta, aflita. Porque eu queria, né, terminar, queria que ficasse tudo bonitinho, mas deu tudo errado. Vocês não têm noção.
Aí ele levou assim mesmo. Ele vai, deixa assim mesmo, porque eu queria colocar todos os detalhes. Eu queria fazer o símbolozinho bonitinho. Aí tem uma escrita, se eu não me engano, nessa parte de cima, né? Mas não deu tempo de colocar. Aí Lucas, deixa assim mesmo. Eu vou fazer, vai ficar bonito, eu vou terminar. E não acabava nunca, minha gente. E eu lá, aperreada. Aí teve uma hora que Lucas disse, não, vai ter que deixar assim mesmo. Deixa assim, eu levo assim mesmo. Aí ele foi e levou. Foi-se embora, chamou um Uber e levou. Mas foi assim, tipo, cantou parabéns e foram dormir. Porque já tava muito tarde, já tinha passado, já tinha perdido a graça já do negócio. E ficou de experiência, né? Mas foi o primeiro perrengue, assim, muito marcante, que a gente lembra até hoje. Às vezes a gente fica rindo, eu e Lucas comentando. De meu Deus, pra que eu fiz mental? Por que eu não fiz um bolo pequenininho? Por que eu não fiz um de chantilly? Um brigadeiro, joga um brigadeiro ali em volta, bota o granulado, tá pronto. Não, eu quis fazer glacê mármore, detalhe em pasta americana, bolo de andar. Tudo mais difícil em um bolo só, na primeira vez. Então vocês já imaginam, né, como que fica a cagada. Depois a gente teve esse aqui, que foi do esporte. E aí vocês podem ver a beleza que tá esse leão. Minha gente, esse bolo também foi outro perrengue. Ele simplesmente a massa não dava certo. Eu testei várias massas, eu via muito vídeo aqui no YouTube de massa, no Instagram, acho que eu lembro também, mas no Instagram o pessoal na época não colocava receita. Vocês têm que dar um descontinho pra mim, porque isso aqui foi em 2017. Então nessa época a confeitaria era muito assim, não tinha muita coisa. Onde eu morava, lá no alto que eu morava, eu acho que tinham as 2 pessoas no máximo, que eram conhecidas assim, que trabalhavam com bolo. Então assim, quando eu comecei, eu não tinha muita referência, eu não tinha muito onde olhar, porque os vídeos no YouTube eram muito básicos e muito editados. Então eram vídeos assim, que o pessoal começava a fazer uma cobertura, de repente já estava no final, não ensinava o passo a passo. Hoje em dia a gente tem muito mais facilidade, né? A gente tem de tudo aí, você acha qualquer coisa que você jogar no YouTube, no Google, no TikTok, você acha muito fácil, passo a passo, receita, tudo. Mas na época não. Então a massa foi uma coisa que me pegou muito. Eu errava muito, eu testava várias e nenhuma dava certo. Então nesse dia eu lembro que esse bolo eu comprei, parece que foi 50 reais, que era um bolo de 1 quilo. E eu gastei muito mais, porque a massa não deu certo, minha gente. Eu fiz, eu acho que mais de 5 massas. Eu fazia, jogava no lixo, tentava de novo, jogava no lixo. Porque ou ela murchava no meio, fazia aquele buraco, ou ela murchava toda, ou ele até que assava, mas ficava solado, aquela massa pesada. Tudo que podia imaginar de errado, vocês tenham certeza que deu, porque não deu. Aí no final eu ainda terminei ele do jeito que tava, né, decorei. E a cliente veio buscar, mas depois ela ainda falou, né, a massa ficou um pouquinho solada. Aí eu, meu Deus do céu, não tinha o que fazer, né, minha gente? Ou eu entregava daquele jeito, ou eu não ia entregar nada. E falando assim, né, de decoração, a gente vê que tem muito erro, tem muita falta de técnica, né? O leão principalmente, meu Deus do céu, todo cagadinho, todo prejudicado o bichinho. Mas assim, eu tentava. Então, esse daqui foi um dos primeiros bolos que eu fiz também. Depois teve esse aqui, ó, do Pandinha, que até que tá um pouquinho mais legal, né? A gente vê que já tá melhorando. Uma coisa que eu errava muito, que dá pra ver nessa foto, era o tamanho do prato, minha gente. Era muito grande, porque eu comprei, acho que uns 2 cakeboards daquele grandão, grosso, e eu usava pra tudo. Então, se o bolo era desse tamanho e o prato era desse, não importa, eu mandava ele. Então, ficava muito feio, né? Hoje a gente vê que um negócio desse, meu Deus, eu jamais faria isso. Mas na época passava, né? E aí ficava todo o perrengue também de pegar de volta, porque o cliente tinha que trazer de volta, né? Aí na hora de comprar era 1000 maravilhas. A gente falava o prazo, né? Eu dizia, 2, 3 dias tem que trazer de volta. A pessoa, não, tá certo. E aí depois ficava eu, não me dando, vou pegar um cakeboard de novo. Aí foi uma das coisas que fez eu parar de trabalhar com esse cakeboard mais grosso, que é aquele de madeira, né? Que é grosso. E aí comecei a trabalhar com um cakeboard fininho, que aí ele é descartável e fica pro cliente. Mais um de andar, esse aqui eu fiz pra minha irmã. Olha a grosseria, minha gente, desse nome. Eu não tinha molde de letra, então eu fazia uma cobrinha fininha, porque dá pra ver como que tá grosso. E aí eu fazia o nome, então era assim que eu fazia. Aqui eu ainda usei um pouquinho mais, ainda fiz umas modelagens, como eu falei pra vocês, ou era foita. Então eu fiz ele de andar. A proporção aqui vocês veem que tá uó, né, porque o bolo é praticamente o mesmo tamanho, o diâmetro, né, e aí fica parecendo um morro, né? É o que eu falo para as minhas clientes. Às vezes quando o pessoal pede, eu quero um bolo de 2 quilos de andar. Não dá, minha gente. Um bolo de 3 quilos de andar. Eu faço a partir de 4 hoje.
Então, menos que isso, fica nesse estilo, fica muito próximo os andares e fica uma coisa muito feia, eu particularmente acho, né? Depende da proposta. Se a decoração encaixar bem, a gente conseguir fazer ali uma coisa mais, né, uma coisa proposital, fica ok, mas bolo de andar dessa forma, uou. E o kickboard que eu falei pra vocês, tá vendo ele grande, aí pra preencher eu fiz a letra bem grandona, que fica tudo horrível, né? Vamos pro próximo. Esse daqui eu lembro que foi o maior perrengue também. Eu passei a noite todinha pra fazer esse Mickey, porque eu não tinha habilidade, né? Vocês vão ver que eu vou evoluindo, eu vou sempre tentando fazer uma coisa nova, que requer técnica, minha gente, que requer tempo. Então, esse Mickey eu fiz e refiz e refiz e refiz. O Lucas ficava tirando onda comigo, dizendo que parecia um ratinho. Ele mostrava até uma foto de um ratinho que parecia, mas ficou horrível. Aí esse daí foi o menos pior, porque eu fiz vários tentando fazer ele. Era um bolo bem pequenininho esse daí, mas deu trabalho, porque esse Mickey foi muito difícil pra fazer. Hoje eu faço bem mais fácil. Tem até vídeo aqui no canal que eu ensino vocês a fazerem. Técnica de recorte, a gente faz, fica perfeito, bem igualzinho, né? Nada diferente. Mas nessa época eu não sabia. Então o que eu fazia? Eu desenhava no papel, cortava e fazia. Hoje em dia a gente pode pegar a própria impressão, né? Porque aí vai ficar a mesma proporção, vai ficar mais bonitinho. Mas nessa época eu não sabia disso, então fui fazendo no olho. Aí às vezes ficava a orelha muito grande, ficava essa parte de baixo muito grande, o olho não ficava parecido. Então esse daqui também teve um perrenguezinho, mas até que ficou ok. Você olhando, é um dos primeiros 10 bolos que eu fiz, então tá bom. Pra quem começou, pra quem tava no início, não tinha muita referência, não tinha feito o curso, então tava ok. Eu tava tentando e aprendendo ali sozinha, então tava ok. E até as datas aqui, ó, 2017, tá vendo? 20 de setembro de 2017, esse do Mickey. Aí esse daqui, outra coisa horrenda, né, minha gente? Nessa época tava muito em alta, bolos do unicórnio. E eu fiz bastante. Não postei todos, né, porque alguns realmente eu ficava com vergonha, porque, minha gente, muito feio. Mas esse aqui a gente consegue ver, tipo, vários erros, né? Primeiro, o kickboard, que tá enorme. Essa bordinha de baixo, esse acabamento de baixo, que ao invés de ser acabamento, se torna um defeito, né? Porque tá muito grosso, muito grosseiro. O chifre, que tá muito grosso. Imagine você pegar essa pataca de pasta americana. Acho que a cliente nem comia um negócio desse. Só o tamanho da orelha, mas a gente consegue ver que tá muito grosso, muita pasta americana. As flores, mais ou menos, né? Pra quem tava começando, até que tá bonzinho. Mas tudo muito desproporcional. O chifre muito grande, a orelha muito grosseira, muita pasta americana. O olho muito grande pro tamanho do bolo. Então, assim, tudo isso aí, se eu fosse fazer hoje, eu faria diferente. Mas na época, o pessoal tava achando bonito, porque tava encomendando, né? Mas a gente vê que tem muito erro, muita coisinha assim, que é normal de iniciante. Mas olhando, dá uma certa vergonha, viu? Esse daqui foi um dos chaves que eu fiz, que na época eu achei lindo. Porque eu fiz o bolo e cortei ele pra ficar redondinho, né? Pra ficar como se fosse o barril do Chaves. Olhando hoje até que tá, né? Okzinho, não tá ruim. Mas a gente vê que tem vários erros aí. A mesma coisa, também não tinha molde de número. Era uma coisa que era muito difícil, né? Ter dinheiro na época. Porque como eu tava começando do zero, eu tinha que comprar praticamente tudo. Então eu precisava de coisas mais importantes do que moldes. Então moldes foi uma coisa que eu comecei a investir depois. Mas a gente vê que é necessário aí, porque fica um acabamento feinho, né? Fica um acabamento mais grosseiro, essa letra, esse número, que eu fazia uma cobrinha, juntava e fazia ali ou a letra ou o número. Mas eu comecei a comprar depois. Vocês veem que tem ali, ó, uma estrelinha. Esse aí eu comprei. Eu tenho até hoje esse cortador de estrela, porque é útil. Então, como eu falei pra vocês, até que eu postei um vídeo recentemente mostrando alguns utensílios necessários pra confeitaria. Então, cortador de número, letra, círculo, quadrado, estrela, todos esses são muito coringa. Então a gente consegue usar em vários temas, consegue adaptar ali, fazer outras formas. Então esses daí vocês levam pra vida toda. Então até hoje, desde 2017, hoje 2025, eu ainda tenho esse cortador. Por quê? Primeiro porque eu cuido muito bem das minhas coisas, eu sou muito cuidadosa, eu zelo bastante. Então tem muita coisa ali que é desde o começo que eu ainda tenho. E porque também ele é muito útil, então a gente consegue usar em várias coisas. Então aqui eu fiz o chavezinho que, olhando hoje, tá muito bom.
Pra quem tava no começo, esse aqui, deixa eu ver a data. 10 de outubro de 2017, então eu ainda estava muito no começo. Para quem estava no começo, já arriscar e fazer um desenho assim, com essa técnica de recorte, de montagem ali, desenho, eu fiz o rostinho, ó, dá pra ver que eu desenhei a boquinha, o nariz, o cabelinho, então tá tudo muito bem feito. Para quem estava no começo, não acho que tá ruim. Hoje em dia, se eu fosse fazer, não ficaria tão diferente. Claro que a gente ia melhorar bastante, mas eu acho que tá muito bom. O chapeuzinho, eu fiz ali os detalhezinhos das cores diferentes, né? Acho que ficou bem bom pra quem tava no começo. Esse daqui foi outro que deu perrengue, foi pra um noivado. Vocês dá pra ver, né, que ele tá bem gorduchinho, porque ele tava explodindo, minha gente. Ele tava se abrindo, porque o recheio tava no ponto incorreto, né? Tava mais molinho. A massa provavelmente não tava estruturada, provavelmente não descansou o tempo necessário. E eu arrisquei mesmo assim, decorei e finalizei. E bolo de andar, né? E olha só o prato que eu coloquei. Ele é aquele que é de andarzinho, que é maiorzinho, mas é daquele acrílico bem fuleirinho, minha gente, bem fraquinho. Então, provavelmente o peso desse bolo tava muito pra esse negocinho, o que deu, né, uma desestabilizada nele ali no transporte e juntando com todo o resto. Então, o que aconteceu? Ele se abriu. A cliente, assim que chegou em casa, mandou pra mim. Teve também a questão do transporte, porque a cliente, quando veio buscar, ela tava cheia de coisa no carro, minha gente. E tava atrás, cheio de coisa, eu lembro. Aí ela sentou assim num cantinho, assim que abriu a porta, né? Ela sentou e eu coloquei ele no colo. Então ela foi muito apertadinha. Teve toda essa questão que eu não vou me tirar, né, da culpa. Realmente teve falta de experiência aí, muita coisa. E juntou com o transporte. Então assim que ela chegou em casa, ela disse que ele tava se abrindo. Eu não sei se ele tava caindo ou se abrindo, não lembro, mas teve alguma coisa assim. E aí eu me desesperei, né? Não tinha o que fazer. Eu não ia conseguir consertar, porque eu não tinha nem capacidade pra isso, eu não tinha competência pra isso. E aí praticamente estraguei uma comemoração. Mas ela disse que tudo ok, e depois ela ainda voltou a comprar comigo, foi super compreensiva. Mas esse aqui realmente foi muita falta de técnica aí junta, que resultou nisso. Tem até outra foto aqui, ó, de frente, que dá pra ver que a lateral dele tava já pedindo socorro, né? Então foi uma coisa que a massa não tava boa, o recheio provavelmente tava mais molinho, e ele foi aos poucos se abrindo. Então acho que com o balanço do transporte, esse pratinho, né, que não era o ideal, juntou tudo. Então não tinha como dar certo um negócio desse, né? Eu acho que se fosse uma coisa em casa, né, terminei, vai ser em casa, eu acho que ele ainda suportaria algumas horinhas, mas como teve o transporte que balançou tudo ali, ele foi com Deus. Esse aqui foi pra uma amiga minha. Quando digo pra vocês que eu era foita, já fui fazer um bolo de 3 andares. Tava ruim fazer um de 2, aí eu inventei fazer um de 3. Então esse aqui foi todo verdadeiro. Eu acho que ele ficou em média uns 13 quilos de bolo. E foi com pasta americana também. Eu não lembro se foi pasta americana ou foi glacê. Esse realmente eu não lembro. Eu acho que foi pasta americana. Aqui tem uma foto dele aberto, ó, que dá pra vocês verem ali a camarinha de recheio. Aqui eu já tava um pouquinho melhor na questão da noção de fazer o recheio um pouquinho mais durinho. Aí eu fiz a ganache dele com chocolate branco, porque eu achei que ia ficar melhor pra não ficar aparecendo na pasta americana, né, o escuro do chocolate. Que não tem nada a ver. Hoje eu sei que não tem nada a ver. A gente consegue fazer o bolo com a blindagem de chocolate preto e cobrir com a ganache branca, com a pasta americana branca, que não vai aparecer. Mas na época eu pensei isso, né? Aí fiz com a ganache branca, cobri com a pasta americana e fiz esse detalhe em volta com glacê real. Usei o stencil e aí até que ficou bonitinho. Não vou dizer que tá lindo, maravilhoso, porque a gente dá pra ver que a quina não tá legal, tá muito arredondada. Aqui nas uniões a gente consegue ver que tem uma tora de pasta americana, porque eu coloquei o canudo muito alto, com medo do bolo afundar o outro. Aí eu coloquei, eu acho que passando um dedo assim. Aí quando eu coloquei o outro bolo em cima, ficou esse espaço aqui. Aí eu tive que colocar uma faixa muito grossa na lateral, que dá pra ver aí que tá bem grosso. Então, é muitos erros, né? A gente for comparar hoje, claro que a gente faz de formas diferentes. Mas, deixa eu ver a data aqui. Pra quem tava trabalhando em novembro de 2017, foi tudo muito próximo, dá pra vocês verem, né, minha gente? Que foi muito perto ali. Eu era realmente afoita, eu era de um bolo pro outro, eu ia pulando, tipo,
3 anos de experiência, como se eu já tivesse essa experiência, coisa que eu não tinha, mas eu tentava. Aí aqui tem mais um do unicórnio, que aqui já tá um pouquinho mais legal, vocês veem que já deu uma melhorada. Deixa eu ver a data desse. Esse não tem a data, mas são todos bem próximos, foi tudo ali na mesma época, no mesmo ano de 2017. Então dá pra ver que tem uma evoluçãozinha, dá pra ver que eu melhorei um pouco. A questão do chifre já tá um pouquinho mais bonitinho, mas ainda tá grosseiro, dá pra ver. A orelhinha também eu fiz de uma forma diferente, né? Ao invés de pegar a pasta e moldar, eu cortei, então tá um pouco mais fininha, mas ainda tá grossa. A gente dá pra ver que não tá bom. O que eu acho que eu mudaria nesse é o blush tá muito forte, né? O olho até que tá mais delicadozinho do que o outro. Essa parte de bico, eu acho que não ficou gostosa, porque era glacê real. Então imagine, depois que ele fica durinho, fica um açúcar, né? Então eu acho que não ficou agradável. Mas o bolo acho que tava até ok, né? Mas pra quem tava no começo, como eu falei pra vocês, a gente dá pra levar. Aqui tinha mais um, ó, esse aqui foi de tema de cartas, tá até ok, né? A gente dá pra ver ali a quina, que tá mais arredondadinha. Hoje eu trabalho com ela mais retinha, né? Quanto mais retinho, melhor a tendência hoje em dia. Mas nessa época até que tá bonito, tá um bolo ok. O mesmo suporte, tá vendo? Eu usava ele pra, tipo, quase todos os bolos. Então, como eu não tinha encomenda todo dia, dava tempo de eu entregar, a cliente me devolver e eu usar pra outra encomenda. Então, eu usei bastante esse suporte aí. Mas ele não era bom, assim, em questão de qualidade. Aqui tem mais um, ó. Eu fiz muitos desses assim, no estilo romântico, porque o pessoal comprava pra fazer surpresa. Então eu fazia esses pequenininhos. E uma coisa que dá pra ver também era o meu capricho com as fotos, minha gente. Eu não tinha um celular bom, eu não tinha um cenário bom, mas eu sempre me preocupava em tirar foto no claro, em tirar... quando tava mais branquinho, né, a mesa, onde tinha uma cerâmica mais limpinha, branquinha, porque isso dá um aspecto mais bonitinho. E eu não sei porque eu sempre colocava esse adesivo, minha gente. Isso aí fui eu que fiz a arte. Coloquei, né, o nome, o número. Esse número aí não se preocupe, porque eu não uso mais, ele não é meu mais, então não tem problema, tá aí. Mas eu sempre colocava esse adesivo porque eu ficava com medo do pessoal pegar minha foto e usar. Mas imagine, quem é que ia querer uma coisa dessa pra dizer fui eu que fiz? Inocência, né, minha gente? No começo, quando a pessoa tá trabalhando. E aí esse mesmo bolo aqui, ó, a gente tem aqui a foto dele por dentro. Então era uma coisa também que eu me preocupava desde o início. Eu coloquei na minha cabeça, eu quero fazer uma coisa diferente, eu não quero fazer mais do mesmo. Então o que é que eu defini? Eu vou fazer bolo bem recheado, porque geralmente a gente via que os bolos eram bonitos por fora e por dentro aquela coisa seca, pouco recheio, um negócio assim, quando a pessoa ameaçava rechear, mas não recheava de verdade. Então desde o começo eu sempre botava muito recheio. Era uma das coisas que fazia o meu bolo desandar, porque eu não encontrava ali o meio termo entre a massa estruturada, molhar a quantidade ideal e a quantidade de recheio e o ponto dele também. Então às vezes eu pecava em um e outro, ou molhava demais, ou a massa não estava legal. Aqui dá pra ver que a massa é mais clarinha, então eu não usava tanto chocolate. O ponto do recheio às vezes ficava mais molinho. Aí nessa época que eu comecei a fazer contenção de ganache, tá vendo que na lateral tem uma parte pretinha, isso é ganache. Então nessa época aí meus bolos começaram a ficar até um pouco mais seguros, porque eu, mesmo que eu recheasse muito, eu colocava a contenção de ganache, meu amarga, e ficava legal. Então uma das coisas que fez eu me destacar na época, como tinha poucas pessoas que vendiam, como eu falei pra vocês, né, eu batia muito nessa tecla de que meus bolos eram bem recheados, que era bem caprichado. Então o pessoal começou a gostar por conta disso, porque tinha realmente bastante recheio. E é uma coisa que eu mantenho até hoje, 7 anos depois eu mantenho, porque eu não gosto de bolo seco, né? Eu acho que é um pecado você esperar tanto por um aniversário, que é uma vez no ano. Aí quando você compra o bolo vem seco, com pouco recheio. Não, acho que tem que ser uma coisa bem assim, tchan. Aí até hoje eu mantenho, né? Meu bolo é bem recheadinho. Então essa foto aqui tá bem bonita até hoje, né? Essa aqui foi de quando? 2 de dezembro de 2017. Tá perfeita. Tá uma foto muito boa pra quem tava ali no seu primeiro ano de confeitaria. Aqui temos mais um da Mini, que dá pra ver que já tá um pouco mais retinho, tá vendo? Por conta dessa questão, que eu tava começando a fazer a contenção de ganache. E aí ele já tava ficando um pouco mais, né? Opa, tô mais retinho, não tô me desmontando.
Então ele já tava mais retinho, mas ainda tem ali, ó, esse adesivo que não precisava, não sei pra que quando eu lava isso, porque ninguém ia roubar uma foto dessa. O cakeboard muito grande, e aí pra compensar o cakeboard grande eu colocava esse nome muito grande também, com a letra que não tava bonita e não tinha um molde ali de letra. Então ficava uma letra feinha, mas se você pegar só o bolo, até que tá ok, não tá feio não. Tava bem caprichadinho. Uma coisa que eu fazia muito era caprichar muito nos detalhes. Então, por mais que eu não soubesse fazer direitinho, eu dava o meu máximo e eu fazia ali bem caprichado pra ficar bonitinho. Então, pra época, era bonitinho. O pessoal elogiava muito. Eu recebia bastante feedback. O pessoal mandava foto dele partido, dizendo que tava muito gostoso. Então, eu tava no caminho certo aí. Eu tô vendo que esse vídeo vai ficar muito longo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir aqui por parte, porque eu falo demais, minha gente. Então eu quero comentar ali as coisas que eu tô vendo. E aí, pra não ficar muito longo, eu vou dividir. E aí o próximo vídeo eu faço a segunda parte ainda de 2017, reagindo pra vocês aos bolos que eu fiz. Então não esquece de curtir, se inscrever aqui no canal e corre pro próximo vídeo, porque vai ser logo em seguida.